Bom dia, mulheres do alto, bom dia! Estamos juntas para mais um dia do nosso devocional ao vivo. Vamos chegando, vamos conversando, vamos aprendendo mais do Senhor. Bom dia, Camargo, Andréia, Aninha, oi Mari, Jaque. Bom dia, meninas, tudo bem? Como que vocês estão? Como foi a semana de vocês? E aí, Andréia, tá firme? Tá firme, querida. Temos que, seguir em frente. Oi, Jéssica, tudo bem, minha querida? Bom dia, Ju, tudo bom? Vamos esperando as meninas chegarem. Tudo bem? Eu tô bem, Mari. E você? Como que vocês estão? Ai, tô bem cansada. Vou explicar pra vocês. Acho que até minha voz tá cansada hoje. Olha aí. Tá um pouco cansada. Ontem foi a abertura dos joguinhos internos no colégio. Tipo assim, sabe igual antes era, na minha época, não era joguinhos internos, era Olimpíadas, né? Na minha escola chamava Olimpíadas. Aqui no Colégio São José chama joguinhos internos. E é assim, meninas, é um super evento. É um super evento, pra vocês terem uma ideia. Fecha o estádio da cidade e a gente vão todos os alunos, os pais vão para a torcida. E daí cada turma, esse ano nós homenageamos alguns atletas, né? Então, cada turma homenageou um atleta e aí faz a bandeira, tem a camiseta, enfim. Gente, é um evento assim. Que bom, né, que você tá aqui. Agora vamos fazer 11 horas. E daí, meu Deus, é um super evento. E envolve o colégio inteiro. Envolve, fecha o estádio da cidade. Tem banda que vai tocar e tal. E foi ontem, assim. E daí, as filhas estão envolvidas. Eu, minha turma, o Rafa foi. Ai, foi muito legal, mas foi muito, muito cansativo. Mas mais uma missão cumprida, graças a Deus, né? Oi, Penha, tudo bem? Tudo bem? Como que você tá? E daí, por isso que minha voz assim tá parecendo meio cansada, mas tá tudo bem. E a sua semana, como é que foi? Fora isso, minha semana foi bem, graças a Deus. Nós recebemos algumas notícias que não foram assim agradáveis, mas seguimos em frente, olhando para Jesus, olhando para o alvo, olhando para Ele, sabe? Porque nessa vida, gente, se tem uma coisa que é certa, é que nessa vida nós vamos ter desafios, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter notícias que não vão nos agradar, nós vamos ter muitas coisas que vão ficar assim, meu Deus, né? Vão querer nos desanimar, entende? Mas nós não somos daquelas que desanimam. Nós somos aquelas que avançam. Nós somos aquelas que não olham para trás. A gente olha para o alto. Por isso nós somos mulheres do alto, não é verdade? Keila, Maria, bom dia. Então, a gente tem que procurar em meio a tudo isso, a todas as coisas que talvez você também. Oi, Verônica, tudo bem, querida? Talvez as coisas que você também, as notícias que você também pode ter recebido aí na sua semana, a gente tem que procurar a ver como uma oportunidade de demonstrar a nossa fé. Lari, é fácil? Não é, meninas. Não é nem pouco. Não é fácil. Fácil é a gente ter boas notícias, fácil é a gente resolver os problemas, tantas outras coisas são mais fáceis, mas a vida não é feita de coisas fáceis, essa é que é a verdade. Eu não vou ficar aqui enganando vocês, eu não vou ficar aqui, falando, é assim, não é. Mas em tudo, Deus nos dá força, em tudo Jesus é a nossa alegria, em tudo Ele está presente. E quando nós temos Ele para confiar, Ele para descansar, nele nos apoiar, fica muito mais fácil. Eu já tive momentos da minha vida, há muitos anos atrás, onde eu passei por coisas muito difíceis mesmo. Sem Jesus,
E olha, eu vou dizer pra vocês, é atormentador, é insuportável, é horripilante. Mas com Jesus, gente, tem outro... Eu não sei, a gente passa de uma forma diferente. Lindo, né, Penha? É minha... Ai, Deus me presenteia todas as manhãs e todo fim de tarde com vistas maravilhosas. E são essas coisas que quando a gente tá com Ele, a gente... Ah, então tá, vai, Lúcia, com a máscara mesmo, tá? Vai ouvindo. São essas coisas que fazem a gente olhar de outra forma, sabe? E o devocional de ontem que a Penha fez, né? Foi um pouquinho mais tarde, mas tá tudo bem. Glórias a Deus por isso. A gente não, né? A gente é acostumado ali de manhã, mas tá tudo bem. Tudo caminhando com o Senhor. Isso. Ai, meu Deus do céu. Viu como não é fácil, Verônica? Não é fácil, gente. Seria mais fácil se ela já estivesse lá no hospital, especializado, se já tivesse tudo resolvido. Não é verdade? Mas a vida não é assim, meninas. Não é assim. Se a gente achar que a nossa caminhada for só essa maravilha, a gente vai se enganar tanto. E sabe o que é pior? A gente vai se frustrar com Deus. Oi, Marcinha, tudo bem, minha querida? A gente vai se frustrar com Deus. Porque a gente, às vezes, principalmente quando a gente é nova na fé, sabe? A gente entra no evangelho assim, meu Deus, né? Ai, aquele primeiro amor. E é bom, é maravilhoso ter o primeiro amor. E lá em Apocalipse, para uma das igrejas que, né, Jesus escreveu a carta, ele falou, volte para o primeiro amor. Porque é muito importante esse primeiro amor. Mas esse primeiro amor, ele também atinge um amadurecimento onde a gente, quando a gente está no primeiro amor, a gente, não sei, a gente cria uma expectativa tão grande e assim, sabe, de que as coisas ruins não vão acontecer com a gente. Não tô falando que é com todo mundo, mas com a maioria é assim, que, né, a gente é inatingível e tal. Só que não é assim. E esse primeiro amor, ele precisa chegar num grau de maturidade, mantendo o primeiro amor, mas maduro, um primeiro amor maduro, onde a gente entende que o amor de Deus por nós, o nosso relacionamento com Ele, não vai nos blindar das coisas deste mundo. Não vai nos blindar, gente, né? E a palavra também fala isso. Também fala isso, de que neste mundo nós teremos aflições, mas que é pra gente manter o bom ânimo, porque Ele está conosco, né? Então a gente cria às vezes, né? E se a gente não entra nessa maturidade do primeiro amor, a gente corre um risco muito grande de nos frustrarmos com Deus. Porque daí tem pessoas que entram num questionamento, né? Ah, mas eu tô com Deus e piorou. Mas eu tô com Deus e aconteceu isso, aconteceu aquilo. É assim mesmo, sabe, meninas? Mas também é muita coisa boa. Mas também são coisas maravilhosas, né? Então, glórias a Deus por isso. Tem muitas almas precisando do Senhor mesmo, Verônica. A gente não tem nem noção. Oi, Sassá, tudo bem? Então, meninas, é assim. É vencendo um problema, é matando um leão por dia, mas em tudo sem perder a alegria, sem perder o amor, sabe? Sem perder a esperança e a fé, porque tudo está nas mãos do Senhor. E se a gente assim, sabe, mantiver os nossos olhos fixos nele, se a gente tem um relacionamento de intimidade com ele, a gente presta atenção nos sinais e a gente vê que mesmo com a notícia às vezes que a gente não esperava, mesmo com sabe, uma coisa... Isso, Sassá, obrigada por lembrar. Mesmo com os problemas, a gente vê que Deus está ali, porque a gente percebe, ou alguém nos fala alguma coisa antes que a gente consegue enxergar e observar. Então, gente, eu não mandei nos grupos. Eu mandei nos grupos, né, meninas? Oh, God. Eu acho que eu mandei. Então, a gente precisa entrar nessa maturidade. Mas, como eu disse, também são coisas muito boas com o Senhor, tá? São coisas muito boas. Depois me digam aí, meninas, se eu coloquei no grupo. Eu acho que eu coloquei nos grupos do nosso devocional. O Insta não avisou.
Ai, ridículo. Foi no Insta, então não tô acreditando. O Insta tá me sabotando, gente. Ai, que nervo. Sério? Será que eu saio e entro de novo? Olha que coisa esse Instagram. Aqui que não avisou. Pra alguém mais não avisou aqui? Pra quem mais não avisou? Me fala aí. Eu vou continuar aqui, vocês vão lembrando as mulheres. Isso. Então, meninas, e daí, mas também tem coisas muito boas, né? Sábado passado eu não estava aqui, né? Porque, então vamos continuar. Eu não estava aqui porque, lembra-se, eu falei com vocês que eu fui na conferência lá do Voo e Borboleta. Obrigada, meninas, tá? E eu fui lá para servir como staff. E eu fiquei muito feliz, primeiro, fiquei muito feliz por vários motivos, né? Eu fiquei feliz porque... gente, tinham mais de 1.500, 1.600 mulheres reunidas, sedentas para ouvir do Senhor. Aí quando eu vi aquelas mulheres chegando, aquele mar de gente, e todas as cadeiras cheias, sabe? Todas as cadeiras cheias, não tem como não se emocionar. Não tem como não ser grata a Deus por Ele ainda, sabe, colocar fome e sede no coração de mulheres. E por eu poder estar vivendo tudo aquilo também. Foi maravilhoso. Você não me achou? Tinha muita gente, né? Mas, e daí logo na entrada, eu tava bem na entrada, no corredor ali, logo que saía da parte externa, sabe, Nice? Daí outras pessoas, eu tava entrando, daí já logo de cara uma mulher do alto me encontrou e nós ficamos muito emocionadas. E tiramos foto, e depois outras mulheres. Eu fiquei muito feliz de ver algumas mulheres do alto ali. E agora vendo que tinham outras, né, que não conseguiram me encontrar, porque realmente, né, a igreja é muito grande, muito estruturada, linda, e um movimento enorme. Mas foi incrível, foi mesmo incrível. E nessa conferência, eu estava ali servindo, e até comentei com as meninas do núcleo, eu gosto de trazer aqui para vocês também, né? Mas eu estava com o meu espírito mais, assim, observador, né? Eu sei que o Senhor me levantou. Pois é, você vai no próximo em nome de Jesus. Foi maravilhoso, né, Alice? E eu tava com meu coração assim, mais assim, espectador. Eu sei que Ele me levantou como uma profeta dele. Ele me move na área profética, né? No mover do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, porque foi assim que Ele escolheu essa porção para mim. Mas o meu espírito estava ali meio contido, assim, observador. E depois eu fui entender que eu também fui para servir, mas também fui para receber. E eu recebi muito da parte de Deus lá. Foi muito bom, foi maravilhoso. Recebi alguns chacoalhões de coisas que eu preciso realmente tirar do papel e começar, sabe? Tive uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo, assim, diferente, que eu nunca tinha tido. Foi muito incrível. E eu sempre falo aqui, e eu vou sempre falar as coisas que primeiro eu vivo, né? O Espírito Santo de Deus, gente, Ele é maravilhoso. Ele é o poder de Deus aqui em nós. E você pode já ter tido experiências incríveis e lindas com Ele. Ele sempre tem algo novo. Ele sempre tem algo, sabe? Ele é inesgotável. E eu estava lá e eu falei assim, Espírito Santo, eu preciso assim, sabe, do seu toque diferente. Eu sei que o Senhor é comigo, eu sei tudo. E eu amo, eu te sinto várias vezes. Eu sei a forma que o Senhor fala comigo. Mas eu queria um toque diferente, algo assim que eu não vivi ainda. E eu pude experimentar isso lá. E foi maravilhoso. Porque são coisas, por que eu luto e eu quero muito promover isso com mulheres, delas experimentarem o Espírito Santo de Deus, experimentarem mesmo. Por quê? Porque, gente, ninguém tira de você o que você vive com o Senhor. As experiências que você teve com Deus, ninguém vai tirar de você. Entende? A gente vê coisas na internet, a gente vê movimentos, a gente sabe que Deus pode fazer isso, pode fazer aquilo, tantas coisas, mas a gente precisa sentir em nós, entendeu? Porque
quando chega o dia mau, a gente lembra disso e a gente lembra quem é Deus. E quando não chega também. Sabe, são coisas que ninguém vai tirar de você, de que Deus existe, de que Ele é real. Então, eu quero muito promover isso para mulheres, porque quando você tem essa experiência, gente, ninguém tira de você. O mundo, a situação, as coisas podem apontar para outros, podem assim estar dando na cara de que Deus não existe, de que não é assim, de que é a energia, de que é o cosmos, sei lá o quê. Mas você viveu uma coisa particular com o Senhor, que só você sentiu, só você sabe que não foi você, que não tinha como ser você, que era o Espírito Santo mesmo. Então, eu oro e eu falo, Deus, eu estou aqui, eu estou à disposição para o Senhor fazer o que for preciso, para que mulheres experimentem isso, pessoas experimentem isso, porque a Bíblia também fala que onde não tem o mover de Deus, onde não tem palavra profética, onde não tem, as pessoas se corrompem, entende? Mas quando tudo com responsabilidade, com maturidade, com temor, né? Então eu vivi coisas maravilhosas, eu fui muito reabastecida pelo Senhor. Foi de uma forma diferente, porque todos os anos eu estava em Curitiba. Então eu participava de tudo, muito intensamente, do antes, do depois. E dessa vez não, né? Eu cheguei para o momento da conferência, eu não consegui esperar o último minuto para sair um pouquinho antes. Então, assim, foi de uma forma diferente, mas até nisso, né? A minha alma queria se agitar. A minha alma queria ficar, meu Deus, mas eu vou perder alguma coisa. Mas eu queria estar, a minha alma queria ficar agitada, mas o meu espírito me acalmava. Na hora de ir embora, o meu espírito falou, olha, tá tudo bem, já tá ótimo, já deu aqui, entendeu? Então vamos, você pode ir em paz, tranquila, sabe? Então, assim, foi de uma forma diferente, mas também tão intensa. A Gisa carrega algo muito particular, que foi a partir, né, do curso que eu fiz com ela, que eu tive essa virada de chave na minha vida. Eu honro e respeito muito o que ela carrega. Eu admiro a forma que ela nos lidera, também honrando e respeitando o que cada uma de nós carrega. Por isso que esse movimento é assim, desse tamanho, né, e cresce assim, de forma exponencial. É lindo de ver. Você vai entender, tá, meu amor? Oi, Bru! Não acredito que a Bru tá aqui, linda! Vocês conhecem a Bru, muitas de vocês conhecem a Bru. Ela tava com a gente na nossa... Ela sempre tá com a gente, mas no nosso encontro presencial ela tava lá, tava também nos bastidores, gente. E ela, gente, agora eu já posso falar. Eu falei pra ela que quando ela me contou, eu queria contar, assim, pros 4 cantos, né? Mas a gente espera e respeita, então agora eu já posso contar. E a Bru, ela tinha um diagnóstico, mulheres, assim, triste, né, Bru? Endometriose e tudo mais. Ela pode escrever tudo aí. Eu também fui aí, né, Bru? Até falei que não ia conseguir ver, tava falando do voo. Falei que eu não ia conseguir dar um abraço nem nada, porque voltei antes, então... Mas as férias de julho estão aí, daí eu vou de novo. É lógico que eu quero ver você. É óbvio que eu quero, porque... Ai, gente, né? E o diagnóstico da Bru era uma coisa assim, gente, que não, né? Não era nada animador. Endometriose, mais sei lá, um monte de coisa. Depois ela coloca aí. E sempre assim, com aquela desesperança de que um dia ela poderia ser mãe. E ela sempre quis ser mãe, né? E eu me lembro que quando ela esteve aqui, ano passado, ela e o esposo, e eu falei que eu via ela grávida, e eu falei, meu Deus, gente, eu falei pro Ju, e ele ficou muito animado, né? Falei que ele ia ficar muito feliz. E ela me chamou, fez com a gente aqui em casa, com a nossa família. Tem o que, algumas semanas, uma chamada de vídeo, né? E ela me chamou no WhatsApp e falou, Lares, a gente queria falar com vocês estavam em casa. Eu falei, estamos. Eu falei, gente, a Bru tá grávida. Aí as meninas, ai, mamãe, sério? Eu falei, não sei, gente, ela tá grávida. Onde que ela tá grávida? E a Bru tá gravidíssima.
Graças a Deus, eu tô muito feliz. Eu tô mesmo muito feliz porque, assim, é cumprimento de promessa, né, gente? É cumprimento de promessa e a gente não pode esquecer quem é o nosso Deus. Ele é esse que promete e que cumpre. Então, tô muito feliz por eles e eu sei que vai ser muito motivo de alegria. Ai, eu fico emocionada porque a gente acompanhou, né, gente, o antes, o depois e tudo. E ai, saber que eles vão ser tão felizes com esse bebê e que vai vir mais bebê, entendeu? Ai, muita alegria. Eu me emociono porque, ai, Deus, Ele é tão bom, gente, né? Ele é tão bom. E eu louvo a Deus, Bru, que você vai ter esse privilégio de ser mãe. É uma benção. Maravilhoso. Ela engravidou em março, gente. E ai, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz mesmo. Quero te ver, quero te abraçar. Sabe, fomos padrinhos de casamento deles e agora vamos acompanhar a chegada do bebê. Mesmo com tantas pessoas que acompanham ela, né? Ela tem a igreja, ela tem a liderança dela, ela é ativa na igreja, né? E sempre aqui, acompanhando com a gente. Eu sou muito grata. Glórias a Deus por isso. Eu não conseguia pedir 3 bebês, mas depois de muita oração eu consegui. Olha que lindo, Lúcia. Graças a Deus por isso. Que lindo, obrigada por compartilhar. E hoje já é vó, gente. Ela perdeu 3 bebês, olha isso, né? Deus é maravilhoso. Então são nessas coisas que a gente se alegra e celebre quão gostoso e importante é nós celebrarmos com o irmão, com a irmã, gente. Ai, isso é... Ai, eu fico assim, meu coração enche de gratidão. Eu louvo a Deus por tudo isso. Eu estava falando do devocional de ontem que a Val fez, né? Que foi sobre a palavra de Deus. E não tem nada mais poderoso, gente. Não tem nada mais importante do que nós sabermos, conhecermos, amarmos e vivermos a palavra de Deus. Sim, é verdade. Eu amo tanto vocês, tanto. Ai, como a gente ama vocês, viu? A gente sempre tá orando e tá lembrando. São aqueles amigos mais chegados que irmãos, que o Senhor fala também. É isso. Então, meninas, eu amei o devocional de ontem, porque é o que eu creio muito. E eu sei que você também crê muito. E esse ano tá sendo, olha que coisa, eu vou falar pra vocês, esse ano tá sendo um desafio absurdo pra mim e pras meninas. Da gente manter uma constância de leitura da palavra. Eu tô aqui, gente, falando pra vocês. A gente tem o plano de leitura anual da Bíblia. Aí a gente lê 1, 2, 3 dias, daqui a pouco acontece alguma coisa, e a gente pula um dia, daqui a pouco a gente retoma e vai, mas nós não desistimos, e eu te estimulo a não desistir também, sabe? Eu acredito até que existe uma resistência aí, sei lá, sobrenatural, que quer impedir a gente de amar, de viver e se relacionar com a palavra, mas nós somos mais fortes, porque nós vamos viver e amar essa palavra. Porque é ela que transforma, é ela que liberta a gente, ela que cura. Então, ame a palavra de Deus, não desista de ler, não desista, e muito mais do que isso, de praticar. Amém? Nunca. Oi, Dani, tudo bom, meu amor? Então, eu tô aqui com o nosso devocional, para aquelas, né, que são novas aqui. Talvez vai aparecer para você aí invertido, mas são promessas de Deus, depósitos no banco da fé. O autor é Charles Spurgeon. É um devocional que vai nos acompanhar até o final do ano, é maravilhoso. Tem nos levado para, né, a pensar um pouco mais de uma outra forma, né, mais profunda. E tem sido maravilhoso. Hoje é dia 5, gente, dia 5 de julho, já. E eu vou ler pra gente fazer a leitura, tá bom? Vamos ler, vamos orar. Vou orar pra gente fazer a leitura. Pai, muito obrigada, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada por essas mulheres, pelas outras que vão ouvir depois. Eu louvo a Deus pela vida e a família de cada uma delas. Tira as nossas distrações agora. Espírito Santo de Deus, nos alinha a Ti. Queremos ouvir a porção que o Senhor quer entregar para nós hoje. Fala conosco, porque nós te ouvimos.
Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, olha lá, eu vou fazer a leitura, tá? Hoje é dia 5 de julho, o título do devocional de hoje é Libertação Completa. E a leitura sugerida está em Jeremias, capítulo 39, versículo 17. Nós vamos orar, tá, querida? Jeremias 39, 17, que diz assim: A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Aleluia. Quando os fiéis do Senhor estão sofrendo por Ele, terão doces mensagens de amor vindas dele. E em alguns momentos terão boas notícias para aqueles que se compadecem deles e os auxiliam. Obed-Meleque era apenas um etíope desprezado, mas foi bondoso com Jeremias, e assim o Senhor enviou a ele essa promessa especial pela boca do seu profeta. Estejamos sempre atentos aos servos de Deus perseguidos, e ele nos recompensará. Deus prometeu que livraria Obed-Meleque dos homens cuja vingança ele temia. Ele era um pobre homem, mas Jeová cuidaria dele. Milhares foram mortos pelos caldeus, porém ele não pôde ser ferido. Nós também podemos estar temerosos quanto a alguns poderosos que estão amargurados contra nós. Contudo, se nos mantivermos fiéis à causa do Senhor, na hora da perseguição ele será fiel a nós. Olha isso. Se nós, vou ler de novo, nos mantivermos fiéis ao quê? As coisas de Deus, a causa do Senhor, na hora da perseguição, na hora da tribulação, da dor, da angústia, ele será fiel a nós. Afinal de contas, o que um homem pode fazer sem a permissão do Senhor? Ele refreia a boca da ira e põe rédeas sobre a cabeça do poder. Temamos ao Senhor e não recearemos mais ninguém. Nenhum copo de água fria dado a um desprezado profeta de Deus ficará sem a devida recompensa. E se nós posicionarmos por Jesus, se nós nos posicionarmos por Jesus, ele se posicionará por nós. Aleluia. Que palavra linda, né? Antes da gente conversar, vamos ler o versículo-chave, gente. Vamos abrir lá no livro de Jeremias, capítulo 39 e versículo 17. Você sabe que é muito importante estar com a Bíblia, né, durante as leituras do devocional, porque o Espírito Santo, ele traz uma revelação aqui para nós num contexto geral, mas ele também, para que ele quer entregar para nós hoje, mas ele também traz algo particular para você. Então, quando você faz a leitura aí, ele revela algo para você, tá bom? Mas agora nós vamos abrir lá no livro de Jeremias. Oi, Tati, tudo bem? Jeremias está no Antigo Testamento, tá? Nós vamos passar Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, e aí vem Jeremias. Logo depois de Isaías entra Jeremias. Lá em Jeremias, você vai no capítulo 39, versículo 17. Eu tô aqui no comecinho de Jeremias, vamos lá para o 39. E versículo 17 diz assim, ó. Achei. Que lindo. Cadê o 17? Tá aqui, quase no finalzinho. Eu vou ler um pouquinho mais para cima. Eu vou ler a partir do 11 para a gente entender um pouquinho o contexto, tá? Acompanha aí comigo. Diz assim, ó. Mas o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tinha dado ordem a Nebuzaradã, chefe da guarda, para encontrar Jeremias e cuidar dele. Encontre esse homem, cuide dele e faça tudo o que ele pedir. Foi a ordem do rei. Então, Nebuzaradã, o chefe da guarda, chefe dos oficiais, conselheiro, tarará, mandaram soldados para tirar Jeremias do pátio da guarda e entregaram o profeta aos cuidados de Gedalias, filho de Aicão e neto de Safã. Gedalias deveria levar Jeremias para sua casa. Assim, Jeremias voltou à liberdade, vivendo entre o povo que tinha ficado em Judá. Versículo 15 agora, tá? Enquanto
Enquanto Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor mandou a seguinte mensagem: vá dizer o seguinte a Ebed-Meleque, o etíope, que é o personagem que nós estamos falando hoje. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: farei a esta cidade todo o mal que prometi. Você verá com os próprios olhos a destruição de Jerusalém. Mas, agora o 17, mas eu o resgatarei naquele dia, diz o Senhor. Você não será preso pelos babilônios, de quem você tem tanto medo. Você me obedeceu e confiou em mim. Em troca disso, eu protegerei e salvarei a sua vida, diz o Senhor. Aleluia. Olha que coisa mais linda, gente. Presta atenção no contexto do devocional de hoje. Você tem que tentar imaginar na sua mente isso, sabe? Todas as coisas que estão na palavra de Deus é verdade. A verdade não é relativa, existe uma verdade absoluta e ela está na palavra de Deus. Então, hoje o devocional nos traz a história de Ebed-Meleque, né? E diz assim, que ele, gente, Ebed-Meleque, ele era um etíope e ele estava no meio de um povo corrompido, de um povo mau, de um povo ruim, de um povo que virou as costas para o Senhor. Ele se manteve fiel a Deus. Ele se manteve obediente a Deus. E mesmo num contexto desse, mesmo inserido no meio de um povo mau, mesmo inserido no meio de de um lugar onde as pessoas não estavam nem aí para o Senhor, Deus olhou para ele, levantou um profeta para dar um recado a ele. E você vai ver com seus próprios olhos a destruição de tudo isso daqui, porque todos eles se viraram contra mim. Mas você se manteve fiel, você se manteve obediente. Então eu te resgatarei, eu te salvarei. Eu te olhei, eu te vi, eu vou te salvar. Sabe, gente? Então, a gente está num mundo mau, a gente está num mundo corrompido, a gente está num mundo, gente, onde, meu Deus do céu, a verdade é relativa, os valores de Deus não são tão importantes, ou a gente molda a palavra, né, de Deus conforme a gente quer, e a gente sabe que não é assim. Onde as pessoas podem tudo, fazem tudo e tá tudo bem, né? Onde quem tem poder compra muitas coisas, né? A gente vê, assim, injustiças, a gente vê depravação, a gente vê o mundo tentando normalizar aquilo que a gente sabe que não é normal, o mundo tentando normalizar e fazer com que a gente aceite aquilo que o Senhor já falou que não é certo e Ele não volta atrás na palavra dEle. Mas os olhos do Senhor estão atentos. Os olhos do Senhor estão atentos. O Espírito Santo de Deus está dizendo para nós hoje. Os olhos do Senhor estão atentos, não importa onde você está inserida. Os olhos do Senhor estão atentos a mim, a você, ao que está acontecendo ao redor, a tudo. Ele não perde nada de vista, meninas. Viu? Ele não perde nada de vista, ele não perde o controle de nada. Viu? Exatamente. Coincidência ou não, eu e minha família estamos passando por uma situação delicada. Glórias a Deus. Nós, descreveu, só estamos de pé, nos caminhos de Jesus, nos perdendo bens. Olhem para ele, Ju, não é coincidência, tá? Sabe, meninas, a gente precisa ter assim, ó, firme e aceso no nosso coração quem é o nosso Deus. Ele é um Deus que vê todas as coisas. Ele é um Deus que está em todas as coisas. Ele é um Deus que é amor.
mas que na mesma medida é justiça. Ele é um Deus que Ele cuida dos seus. Continuem à sombra dele, sabe? Ele é um Deus que conhece, que está observando, que está vendo. Eu e você, às vezes, a gente acha que a gente pode até ter o controle de alguma coisa, não é verdade? Às vezes a gente acha, aqui eu tô controlando essa situação, aqui, beleza, tal. A gente não tem controle de nada, né? No fim das contas, a gente não tem controle de nada. Mas o nosso Deus, gente, Ele não perde o controle de nada. Ele está controlando tudo, Lari, mas parece que está tudo desabando. Ele está no controle. Ele está no controle. Ai, Lari, você está dizendo isso porque quem sabe a tua vida, né? Não, você não sabe nada da minha vida, não. Você não está entendendo. Eu estou falando para você. Ei, o Senhor está no controle. Pessoas corretas estão sendo injustiçadas. Pessoas que fazem um monte de besteira, parece que estão sendo injustiçadas, sabe? Só que do nosso Deus, gente, ninguém brinca. E muito menos brinca com aqueles, com aquelas que estão aqui, que amam e obedecem a Ele. Sabe, exatamente, Ele não vai nos deixar enganadas, Ele não vai nos deixar envergonhadas, mesmo em meio a situações mais adversas, mas Ele não nos deixa faltar nada. Ele não deixa faltar o pão, Ele não deixa faltar a roupa, Ele não deixa faltar a casa, a moradia, Ele não vai deixar faltar. Não importa o que eu e você estejamos passando, esse é o nosso Deus. Ele cuida dos seus. Ele cuida. É isso que Ele está gritando na minha mente, Sassá. Eu estou no controle. Ele nem precisava gritar, mas parece que eu vejo Ele esbravejando. Eu estou no controle. Não olhe para as coisas, olhe para mim. Olhe para mim. Gente, no momento em que nós estamos, parece que eu vou se esbravejar, meninas. Assim, não é com raiva, é com assim, por favor, olhem pra mim. Ele, ai, obrigada, Sassá. Exatamente. Ele se posicionará por nós. Ele lutará por nós. Foi a palavra de Deus que disse isso. Não sou eu que estou falando aqui para impressionar alguém. Não, é a palavra de Deus que está dizendo. Se você se mantiver, se eu e você nos mantivermos firmes, fiéis, obedientes a Ele em amor, meninas. Sabe, não é obedecer a Deus porque eu tenho medo de alguma coisa me aconteça. Ai, eu sou obediente porque eu tenho medo. Não é por medo, não. O medo não pertence a Deus. Esse sentimento Ele não colocou em nós. A gente obedece a Deus e a gente ama Ele e a gente honra Ele e a gente faz tudo por Ele porque nós amamos. É por amor, não é por medo. Por favor. Ele está no controle e Ele cuida pessoalmente. Ele cuida de forma pessoal daquelas que amam e obedecem a Ele. Não basta só amar, tem que obedecer. Não basta só obedecer, tem que amar. Mesmo porque a gente não consegue nem obedecer se a gente não ama. Entende? Não é por obrigação, não é por medo, é por amor. É por amor. Por favor, confie nesse Deus. Lá no final, e o final que eu digo não é a eternidade. A eternidade a gente já sabe. A gente não é que a gente sabe, mas assim, a gente sabe que quando a gente estiver com Ele não vai ter dor, não vai ter nada. Eu tô falando no final aqui mesmo, no final desta batalha, no final dessa luta, no final disso que você está enfrentando. O Senhor nos trará vitória se nós nos mantivermos fiéis e obedientes a Ele. A gente pode estar inserido em qualquer contexto que seja, mulheres. Viu? Amém. Amém. Verdade. A gente pode, eu e você podemos estar inseridas em qualquer coisa. E pode ser, por favor, presta atenção aqui. E pode ser que ainda piore um pouco mais o cenário. Viu? Pode ser que piore. Meu Deus, Lari, pode ser. Pode ser que o cenário já está difícil. Pode ser que piore. Mas chegou o fim disso?
Não. Então, até o fim, nós confiamos e nós esperamos no Senhor. Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. E às vezes a gente está enxergando de uma forma e Deus está enxergando de outra forma completamente diferente. Ele já está vendo ali na frente. Por isso nós temos que nos manter calmas. Acalme a sua alma, dê ordem a ela, aquiete-se minha alma, aquiete-se a minha alma, se subjugue ao Espírito Santo de Deus que habita em mim, porque o cenário pode ser esse, mas existe um Deus que cuida, existe um Deus que guarda, existe um Deus que protege, existe um Deus que zela pela sua vida e pela minha vida. Viu? Você é importante para o Senhor. Você é importante para Ele. Você é a amada dEle. Ele cuida de você. Olha aqui. Ebed-Meleque, um etíope. Ninguém olhava para ele. Ninguém dava bola para ele. Estava à margem da sociedade, jogado pelos cantos. Não tinha nada para oferecer. Sabe? Esse aí já tá... Ixi, ninguém lembra dele mais. Tá? Ninguém lembra dele mais. Ixi. Pobre coitado, para Deus. Para Deus. Ele brilhava aos olhos de Deus. E Deus o pinçou daquele lugar. Deus o retirou daquele lugar. Sabe? As pessoas podem falar o que quiserem a seu respeito. Deus sabe exatamente quem você é. Deus sabe exatamente quem você é. Ele olha aqui, ó. E o nosso coração tem que estar batendo na mesma batida do coração de Deus. Sabe? Por favor, dá uma ordem para tua alma, aquiete-se. O meu Deus está no controle. O meu Deus olha por mim. O meu Deus é maior do que qualquer situação. Vocês podem falar aqui, ó, gente, as piores situações. Eu posso passar o pior cenário aqui para vocês. Não é maior do que o meu e o seu. Deus pode estar na mão de pessoas poderosas, esse cenário. De pessoas que você fala, meu Deus, igual aqui. O exército babilônico. Ninguém vence eles. São imbatíveis. Já mataram, já acabaram, já com milhares e milhares de pessoas. Não importa. Não importa. Importa o meu e o seu Deus. Ele é maior do que a pessoa mais poderosa que você conhece. Ai, Lari, mas eu tô na mão de uma pessoa que você não tem noção. Ela tem influência aqui, ela tem influência ali, ela não sei o que, e quer destruir a minha vida. Você tá com medo? Você tá com medo? Para. Sabe por quê? Porque quando a gente fica com medo, a gente está dizendo que o nosso Deus é pequenininho, do tamanho dessa pessoa. Do tamaninho dessa pessoa. Não, o nosso Deus é muito maior. Na verdade, nós não conseguimos nem medir a palavra de Deus, que diz que é imensurável. Eu e você não cremos na palavra de Deus. Tudo que está aqui, da primeira letra à última letra, é verdade. E a palavra dele diz que ele é imensurável. Não tem como medir a largura, a grandeza, a profundidade dele, do amor dele. Não tem como. Então, meninas, isso aí, ninguém toca nas ungidas e escolhidas do Senhor, não, viu? Ninguém. Qual deve ser a maior preocupação, o maior cuidado, o maior zelo que eu e você temos que ter? Em olhar para Ele, amar, obedecer. É fácil, não é? Mas quando a gente tem esse entendimento, é até mais leve, sabe? As pessoas não conseguem nem entender, né? Meu Deus do céu, mas tá passando por essas coisas e tá assim, estamos. Porque nós sabemos, né? É o Deus que nós servimos e hoje, gente, Ele trouxe uma palavra muito pontual para nós. Muito, viu? Olha que não importa onde você está inserida, não importa se você é a menorzinha de todas, não importa. Nosso Deus nos vê. Nosso Deus não perdeu o controle. Nosso Deus é amor e é justiça
E nisso nós vamos descansar. Quando nós lembramos dessas verdades, o medo não tem mais lugar. A ansiedade tem que correr. Porque vai brotando em nós uma esperança. E a esperança nas verdades da palavra de Deus. Viu? E às vezes a gente quer tanto uma coisa, sabe, meninas? A gente quer tanto uma coisa. Aos nossos olhos é muito bom essa coisa. E a gente fica cega para as outras coisas. E às vezes o Senhor já está com uma outra coisa muito melhor para nós. Então, Lari, o que eu faço? Eu acho que isso é o melhor para mim. Eu até acho que Deus me disse que isso é o melhor para mim. Mas parece que não está dando nada certo. Eu não estou falando que não é o melhor, viu? Eu só estou falando assim, ó. Eu e você temos que ficar assim, à deriva. À deriva de Deus. Eu e você temos que estar com o nosso barco assim, ó. Flutuante, literalmente flutuante. Sabe quando o carro não tá em marcha nenhuma, a gente diz que ele tá no ponto morto, né? Que ele não tá ali em marcha nenhuma. Nós temos que estar assim com o Senhor, sabe? Então a gente tá assim, flutuante. A gente acha que esse é o maior caminho, o melhor caminho. A gente acha, Deus pode ter nos falado sim, mas eu tô aqui. E se o Senhor, Ele é o único, quiser mudar um pouquinho a direção, nós vamos manter a calma e a tranquilidade, porque Ele é quem dirige a minha e a sua vida. Muitas pessoas não entendem. É claro, né, Mari? Eu sei. Como, né? Como que, meu Deus do céu, né? Parece que as coisas pioraram tanto e eles estão alegres, eles estão felizes, né? Como? E ainda vai vir muita alegria aí, viu, Mari? Eu já te falei isso. Eu vou repetir aqui publicamente que eu também te vejo grávida, não é de hoje, você sabe disso, né? E será motivo de muita alegria, viu, minha querida? Então, meninas, vamos ficar à deriva, flutuante. O Senhor controla o nosso barco da nossa vida, literalmente. Quando a gente querer dar uma forçadinha, vamos tentar manter a calma, sabe? E isso é muito, pra mim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra mim, às vezes, é um pouco difícil no sentido assim, ó, não sei se você passa por isso, presta atenção. Eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, sabe? Nós vamos nos alegrar juntas, tá, Mari? Eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus e que eu tenho que ficar, né, à deriva, assim, tenho que ficar flutuante. Só que também eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, eu sei que eu tenho que dar os meus passos, porque a gente já sabe também, né, que o Senhor nos usa para as coisas. Todos os milagres enormes e que a gente conhece da palavra de Deus tiveram uma ação nossa antes, uma ação do ser humano aqui antes, né? Para vir o milagre poderoso do Senhor. Então, às vezes, eu me encontro assim, aí será que eu estou indo porque eu sei que eu tenho que agir ou eu estou querendo ir na minha força? Eu não sei se isso já aconteceu com você, acontece com você. Eu me pego assim várias vezes, inclusive nessa semana eu me peguei assim. Ai, meu Deus, será que eu estou forçando isso? Ou eu estou assim fazendo a minha parte? Entendeu? E eu vou dizer uma coisa para vocês, que foi o que o Senhor, o Espírito Santo, ele ministrou assim tão docemente ao meu coração. Ele é lindo, né, gente? Que foi assim, eu falei, Senhor, eu falei na minha mente, eu falo assim, falei, mas é na minha mente, tá, gente? Eu falei assim, Senhor, eu não sei se eu tô forçando, mas eu não quero ficar sem fazer a minha parte, tá difícil para mim entender. Não sei se você já passou por isso, né? Eu quero que o Senhor tenha o domínio sobre a minha vida, mas eu quero fazer a minha parte. Eu sei que eu preciso fazer a minha parte, mas não quero forçar. E tá difícil de eu saber aqui nessa situação o limite, até onde é a minha parte, até onde eu vou estar forçando. E o Senhor, o Espírito Santo tão lindo, falou assim, querida, fica tranquila. Eu conheço o seu coração. Mesmo que você passe um pouco do limite, eu sei do seu coração. Então, meninas,
O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece o seu coração. Ele vê primeiro o nosso coração. Ele sabe quando a gente está se passando, quando a gente está forçando, porque nós queremos muito uma coisa. E Ele sabe quando talvez a gente pode ter se passado um pouco, mas porque a gente quer fazer a nossa parte. E essa linha, você sabe. E eu sei. Não existe uma receita que eu vou falar, é assim ou é assado. Não, você sabe e eu sei. Então, sabe? Calma. Calma, tá? Mesmo se, ai meu Deus, agora eu percebi que eu passei. Calma, perdeu? Não, calma. Agora que você percebeu, se você continuar, pode ser que você coloque os pés pelas mãos. Mas se você percebeu e voltou, calma. E isso é cansativo fazer na força do braço, é desgastante, é cansativo e na maioria das vezes a gente erra. Essa aqui é a verdade. Então, meninas, glórias a Deus por esse devocional de hoje tão maravilhoso, tão lindo, gente. Mas você vai discernir, você já discerne em nome de Jesus nesse, tá? Tão maravilhoso, gente, que Ele nos mostra as verdades de Deus. Então, recapitulando, o que nós temos que sair daqui hoje? Nós não podemos sair daqui hoje sem ter essa clareza. Não importa o meio que eu e você estamos inseridas. Não importa se nós somos as menorzinhas. Não importa. Importa se nós continuamos obedecendo e amando a Deus. Ele vem em nosso socorro. Ele nos resgata. Ele nos coloca em lugares melhores, maiores, porque os pensamentos dele a nosso respeito são maiores do que os nossos. Amém? Ele está no controle, literalmente. Tá bom? Que a gente possa descansar nessa verdade de Deus, viu, minha querida? Descansa nessa verdade. Ele está no controle. Eu quero orar por nós. Nossa, me deu até uma calma agora no meu espírito. Eu não sei se tinham mulheres aqui bem angustiadas. Eu tava assim, angustiada. Meu espírito acalmou, graças a Deus. Graças a Deus por isso. E descanse nessa verdade, viu? Essa é a verdade. Amém? Amém. Amém. Sim, eu quero falar com vocês o seguinte, mulheres. Foi bom você falar, Ju. Vou passar para as mulheres do núcleo depois. Tem uma mulher do alto que ela me pediu ajuda. Ela é de Curitiba. Eu não sei se aqui tem algumas que são de Curitiba. E ela me pediu ajuda porque pegou fogo a casa dela. Ela me mandou um vídeo. É uma tristeza absoluta, assim, gente. Ela perdeu tudo. E ela tá precisando de roupa. Ela tá precisando de coisas muito básicas. Eu vou mandar para as meninas do núcleo. E vou pedir para vocês colocarem naquele grupo lá, sabe, meninas? Quem puder ajudar, vai ter o WhatsApp dela. Uma igreja é isso, tá? É quando nós ajudamos umas às outras. Quando nós somos o suporte uma da outra. Às vezes você tem uma roupa, você tem um calçado, você tem uma panela que você não usa mais. Eu não sei o que ela tá precisando mais. Mas eu peço, por favor, que você entre em contato com ela quando você receber o contato dela e, se puder, ajude de alguma forma. Ai, Lari, parece que é tão pouco que eu posso ajudar. Não é. Não se constranja, viu? Não é. Eu vou mandar lá no nosso grupo e daí vocês me ajudem a compartilhar, porque a palavra de Deus fala isso, né? Que nós precisamos ajudar os que estão passando necessidades, necessitados, as viúvas, né? Órfãos. Então, se nós não pudermos ajudar, a gente, né? Como assim?
Então, ela é de Curitiba, fica mais fácil para quem está em Curitiba, tá bom? Depois eu passo lá e eu quero orar aqui por nós. Vamos orar. Vamos orar. Pai, muito obrigada pelo devocional de hoje. Obrigada pela tua palavra maravilhosa, Deus, que a gente não venha esquecer desse personagem que pode ter passado batido, assim, de tantas e tantas leituras que nós já fizemos. Ebed-Meleque. Ebed-Meleque, o Senhor viu o coração deste homem. O Senhor viu verdadeiramente quem ele é. E ele estava inserido num contexto horrível. Ele tinha inimigos poderosos e o Senhor o resgatou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor resgata os seus. O Senhor guarda e protege. Que o Senhor possa, os olhos do Senhor estão atentos, vigilantes, correm sobre a terra procurando aqueles que o adoram verdadeiramente. Encontra em nós, Deus, encontra em nós mulheres que te amam verdadeiramente, que te obedecem mesmo errando, te obedecem em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nunca deixou de estar no controle. Obrigada que o Senhor, mesmo sendo Deus, o Senhor brada em alta voz: eu estou no controle. Eu estou no controle. Que essa frase, Senhor, venha permear a nossa mente, na certeza de que o Senhor é por nós. Em nome de Jesus. E nós não temeremos más notícias. Nós não temeremos nenhuma situação. Nós podemos até, Senhor, balançar, nós podemos até desanimar, nós podemos até, Senhor, nos chatear, chorar, desanimar, mas logo em seguida nos lembraremos de quem é o Senhor e que o Senhor está no controle. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém. Eu estava orando e me veio essa música. Ela é antiga, não sei se você lembra. E uma parte dela fala assim: não temerei más notícias, mesmo no vale da sombra da morte, comigo tu estás. Viu? Não temas más notícias, o nosso Deus está no controle. Amém? Amém, mulheres? Eu quero orar pelo pai de quem, gente? Que vai estar fazendo quimioterapia. Eu quero orar, Senhor, por aquelas que estão com seus familiares internados. Obrigada que a Marcinha está melhor, Senhor. Ela pegou uma virose e como é ruim ficar com a nossa saúde abalada, Senhor. Eu coloco aqui, Senhor, todos que estão com a sua saúde, Senhor, prejudicada. Em nome de Jesus, visita cada um, Senhor, no seu leito. Em nome de Jesus, trazendo renovo de vida. Renovo de vida. Em nome de Jesus, renovo de vida, Senhor. Traz a cura, traz o renovo. Obrigada, Pai, obrigada. Obrigada. Te amamos, entregamos, Senhor, o nosso fim de semana. Ainda temos o sábado, domingo. Entregamos em Tuas mãos, pedimos a Tua direção. Espírito Santo de Deus, sempre com liberdade em nosso meio, nos traga alegria da salvação, a alegria de sermos filhas amadas do Pai. Amém? Amém, meninas. Deus abençoe, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Olha aqui, minha querida. Eu não sei se você tá
coisa assim de injustiça mesmo. Eu sei que a Ju já falou, mas tem mais mulheres aqui que estão assim com essa coisa de injustiça. O nosso Deus é justo. Jeová Tsekenu é o nome dele. O Deus da justiça, viu? Ele é o nosso juiz. Eu não sei qual é a injustiça, eu não sei o que você está passando, mas eu sinto isso no meu espírito, que tem mais mulheres aqui se sentindo assim, injustiçadas. Lembre-se que o nosso Deus é justiça e tudo que nós precisamos fazer é confiar e descansar nele. Amém? Descansa nessa palavra. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para me dizer, tem mais alguma coisa durante a oração que vocês queiram compartilhar. Por favor, não retenham, tá? A gente aqui, eu sei o que cada uma de vocês carrega e a gente honra isso também. Quero dar esse espaço agora. Se você recebeu alguma coisa de Deus enquanto orávamos, por favor, coloca aqui. Sim, a palavra da semana é o brado do Senhor. Eu estou no controle, em caixa alta, assim, ó. Ele está bradando, eu estou no controle. Amém? Amém? Eu acho que alguém tem alguma coisa para falar, não sei, eu tenho essa impressão. Vou esperar mais um pouquinho, você escreve aí, porque às vezes, né, a gente precisa liberar só, sabe? Libera. Amém. Eu coloco a vida da Ju, Senhor, na tua presença, tua filha, Deus. Guarda a mente e as emoções dela, que ela descanse no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que ela encontre esse lugar de descanso em Ti. Em nome de Jesus. Amém, meninas? Amém? É isso? O Senhor de barba preta em uma cama do hospital. Ver um senhor de barba preta em uma cama no hospital com paredes brancas recebendo tratamento. Olha lá, viu? Às vezes o Senhor está visitando aí. Glórias a Deus por isso. Obrigada por compartilhar, viu, Ju? Mais alguém, meninas? Exatamente assim, Marcinha. Eu estou no controle. A frase não é ele está no controle, viu? É o próprio falando. Eu estou no controle, bradando para mim, para você. Amém, meninas? Amém? Olha, Deus abençoe, tá? Que você saia daqui renovada, cheia de alegria, de esperança, porque a gente pode estar inserida em aonde for. Os olhos do Senhor estão sempre atentos, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus, um fim de semana abençoado, tá? Domingo vai cultuar a tua igreja, na tua igreja, vai adorar ao Senhor, tá bom? Nos vemos segunda-feira de novo com os nossos devocionais. Um beijo, fica com Deus, eu amo vocês, tá bom? Beijo, tchau.